Olá, amados, mais uma vez eu, pastor Carlos R. Rodrigues, estou aqui para trazer uma palavra de ensinamento bíblico, uma palavra de edificação para a sua vida, para a sua família, para a nossa vida, para a nossa família, visto que esse trimestre está nos dando grandes ensinamentos sobre a família. Semana passada, na pré-aula de sábado, eu ministrei sobre a lição número 6, que nos falou sobre pais zelosos e filhos rebeldes. Agora hoje, a lição de número 7, uma lição importantíssima, uma lição prática, de muita prática de vida, que nos fala sobre o relacionamento entre nora e sogra. Então fica aí, assista até o final, ok? E muito importante, ok? Então vamos lá, deixa também seu like, se inscreva no canal, porque isto é muito importante, ok? Para que haja um crescimento no canal, para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante e que muitas vidas sejam edificadas através da palavra de Deus. E assim, você sendo inscrito, você estará debaixo das minhas orações também como inscrito no canal, ok? Eu sempre oro por todos inscritos no canal. Amém. Glória a Deus. Orando por todos, né? Mas os inscritos já têm uma oração especial, amém? Por ser inscrito do canal. Então inscreva-se e deixe seu like. Vamos lá. Lição de número 7. Relacionamento entre nora e sogra. Texto áureo. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e se afaste de ti, e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Verdade prática. A fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como genro e sogro. Então, vamos lá, a leitura bíblica em classe está no livro de Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. E também os versículos de 12 ao 14. Então, nos diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion. Ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos, diz seu marido. E disse Noemi às suas 2 noras: ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use de benevolência como usaste com os falecidos e comigo. Tornai, filhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda que tivesse filhos, esperá-los-ias até que viesse a ser grandes? Deter-vos-ias por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se
apegou a ela. Então, vamos agora lá ao comentário, a introdução da lição. Nos diz o seguinte: nesta lição, estudaremos uma das mais histórias bíblicas que exalta o amor e a virtude da mulher moabita chamada Ruth. É a história de um drama familiar que envolve o luto, a subsistência e a desesperança. Trata-se de uma crise generalizada de pobreza, doença, viuvez e morte. Contudo, nesse drama familiar, a obstinação de Ruth se destaca, pois ela foi capaz de superar as dificuldades com atitude de fé. Inteligência, lealdade, persistência e perseverança. É a narrativa bíblica de uma nora que cultivava um verdadeiro amor no coração pela sua sogra e por isso foi capaz de enfrentar a crise de escassez numa terra inóspita. Isto é, terra inabitável, ok? Terra inóspita. Longe de seu povo original. Temos muito o que aprender com o relato bíblico do relacionamento entre Ruth e sua sogra Noemi. Então, nós temos aqui algo importantíssimo, porque vemos que é possível nora e sogra viver em união, viver em comunhão. Ainda que a nossa cultura, infelizmente, criou uma barreira, né? Até espécie de muitas piadinhas envolvendo nora e sogra. Porém, nós vemos aqui um grande exemplo de família, não é? Ruth, uma sogra, ou melhor dizendo, Noemi, uma sogra exemplar. E Ruth, uma nora exemplar. Então, é possível sim haver comunhão entre nora e sogra, entre sogro e genro. Então, por aqui nós já temos uma ideia fantástica, porque isso aqui não é um conto de fábulas, isso aqui é uma realidade, isso aconteceu, não é simplesmente uma história, uma historinha de carochinha, não. Isso aqui é uma história bíblica, real, que aconteceu, porque a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então vamos lá. Tópico de número 1. A crise econômica na terra da Judéia, a escassez que provocou fome na terra do pão. O alimento básico das famílias que viviam na região da Judéia estava escasso por causa do mau governo dos últimos juízes de Israel, que abandonaram o Senhor. A cidade de Belém, de onde Noemi saiu com seu marido Elimeleque, era o lugar que anteriormente sofreu de sequidão e escassez. Ora, a palavra Belém significa casa do pão. Mas a cidade do pão estava sem o pão, que representava o sustento material do povo. A cidade deixou de ser um celeiro de grãos para ser um lugar de escassez e fome, carestia e seca por toda a terra de Canaã. Nós vimos claramente no tempo dos juízes, estudamos lições anteriores, em que o povo fazia o que queria, não tinha liderança em Israel, porém Deus levantava juízes quando o povo clamava, o povo passava por aflição, passava por grandes provações, clamava, e Deus ia levantando juízes e assim socorrendo o povo. Nessa época aqui, houve grande escassez, houve fome. Então, certamente, Deus estava requerendo, estava castigando o povo por causa da apostasia, do afastamento de Deus. E assim atingiu a todos que se encontravam lá, ok? Então, prosseguindo. Via seca para toda a terra de Canaã. Na Bíblia, às vezes, a fome é um modo de Deus disciplinar o seu povo que pecou contra ele. Então tá aí, ó, Levítico, capítulo 26,
no versículo 18 a 20. Nós temos também isso aí relatado em Deuteronômio capítulo 28, onde fala sobre as bênçãos lançadas sobre os montes Gerizim e as maldições lançadas sobre os montes Ebal e daí por diante. Naquele tempo, Israel havia se afastado da comunhão com Deus e chegado ao ponto de cultuar aos ídolos pagãos. A bem verdade, nem todos agiam do mesmo modo, mas a disciplina era para todos, quer dizer, o castigo, não é? A correção veio para todos. Tópico de número 2, ou melhor, subtópico de número 2, a crise de uma família. Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. A família do livro de Ruth era constituída por Elimeleque, Noemi, os filhos Malom e Quilion, enquanto estavam na Judéia. A crise econômica obrigou Elimeleque a tomar uma decisão em busca de solução para a subsistência da família em outro lugar. Em vez de ficar parado, ele tomou o caminho que parecia mais racional, o caminho das terras planas de Moabe. Elimeleque conhecia o Senhor, mas não buscou para tomar aquela importante decisão. Apesar de ser um homem temente a Deus, ele tomou aquela decisão sem orar, sem consultar o Senhor, sem perguntar se era a direção de Deus, se era isso que era para ser feito, e assim ele tomou aquela decisão e partiu para Moabe. Ao chegar em Moabe, a experiência não foi fácil. Ali em Moabe, a família encontrou a morte, o luto e a viuvez que envolveram a vida dessa família quando Elimeleque faleceu e Noemi ficou viúva aí com seus filhos. Está em Ruth, capítulo 1, versículo 3a. Então, morreu cabeça do lar, que era Elimeleque. Então, nós já vemos aí a situação difícil dessas mulheres, ficando, dessa mulher, né, ficando viúva, né? E também depois nós vemos aí o mesmo acontecendo também com as suas noras, né? Visto que seus filhos também morreram. O casamento de seus 2 filhos com as 2 moabitas trouxe a esperança de volta ao coração de Noemi. Está aí em Ruth, capítulo 1, versículo 3b. Mas, de repente, os 2 filhos faleceram, conforme eu falei anteriormente, ok? De repente, também os 2 filhos de Noemi vieram a falecer, deixando a esposa viúva, Ruth, capítulo 1, versículo 5. Agora eram 3 viúvas que, no contexto da época, teriam enorme dificuldade de sobrevivência, visto que viúvas naquela época era muito discriminada e havia uma dificuldade muito grande, visto que os homens que eram provedores e trabalhos para mulheres era difícil, e era muito difícil uma mulher sobreviver sem o seu marido, não é? Era muito difícil. Teria enorme dificuldade de sobrevivência. Essa história nos mostra que uma família pode estar no centro de um profundo sofrimento e que isso pode afetar o relacionamento de pessoas muito próximas, como a nora e a sogra, o genro e o sogro. Como se comportar diante dessas circunstâncias? É uma indagação. É uma pergunta que ele está fazendo, como se comportar diante dessas circunstâncias. Vamos lá. Tópico de número 2, superando as crises existenciais. Subtópico número 1, Noemi decide voltar às suas terras. Ruth, capítulo 1, do versículo 6 a 8. Então nós vemos aqui uma crise instalada, uma grande crise. 3 mulheres viúvas, fora da sua terra, aí com grande dificuldade. Viúva com suas 2 noras moabitas, Orfa e Ruth, também viúvas, Noemi resolve voltar à sua terra na Judéia depois de 10 anos. Depois de 10 anos longe, da sua terra, Belém, que é a casa, Belém significa a casa do pão, porém houve lá uma escassez e eles saíram sem pedir direção a Deus. Então está aí, Ruth capítulo 1, versículo 4. Era uma mulher envelhecida e por isso resolveu liberar suas noras Orfa e Ruth para que voltasse às suas famílias de origem em Moabe. Orfa aceitou a liberação de sua sogra e voltou para a sua família, mas Ruth resolveu ficar com Noemi. Ruth capítulo 1, versículo 15 ao 18.
Provavelmente Noemi pensou que Deus a estivesse castigando com todos os sofrimentos experimentados e não imaginava o plano divino em todas aquelas circunstâncias. Na decisão de Ruth nascia uma amizade profunda entre nora e sogra, entre duas mulheres que seriam experimentadas pelo sofrimento. Aprendemos com o apóstolo Paulo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu propósito ou por seu decreto. Está em Romanos capítulo 8, versículo 28. Subtópico 2. Ruth conhece o Deus de sua sogra. Ruth 1,16. Ruth declarou de coração sincero a sua sogra Noemi: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth capítulo 1, versículo 16. Aqui está o versículo base, o versículo central de todo o livro de Ruth. E essa história é uma das histórias mais dramáticas e mais belas da Bíblia. Ela teve um gesto de amor exemplar com Noemi. A convivência com a sogra levou Ruth a conhecer o Deus de Noemi. A despeito dos sofrimentos e necessidades vividos dentro daquela família, a moabita descobriu que o Deus de sua sogra era o Deus verdadeiro que supre as nossas necessidades. Está aí, Filipenses capítulo 4, versículo 19, que está escrito assim: porque o Senhor suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. O Senhor suprirá em glória todas as necessidades em Cristo Jesus. Ruth apegou-se a Noemi, mas só pelos laços familiares, mas também, vamos lá. Ruth apegou-se a Noemi não só pelos laços familiares, mas também pela fé no Deus de Israel, porque a sua sogra dava o exemplo de uma mulher temente a Deus. Quando sogra e nora estão unidos na presença de Deus, é uma bênção para toda a família. Por intermédio dessa união, Deus traz provisões extraordinárias para as necessidades familiares. Subtópico de número 3. Unidas contra a crise. Toda família pode passar um período em que parece que não há perspectiva de mudança diante de uma situação difícil. Como no caso de Noemi. Às vezes a família parece chegar a um beco sem saída para a vida material. Material, emocional e até mesmo espiritual. Até certo ponto isso é natural, pois quando nos deparamos com determinadas crises, nossa visão tende a ficar embaçada e limitada. Então, muitas vezes na hora da dificuldade, a gente fica tão atribulado que muitas das vezes não consegue enxergar a saída. Então é isso que ele está dizendo aqui. Entretanto, a palavra de Deus diz: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8, versículo 31. Deus é pelo seu povo. Isso não é diferente com a nossa casa. A providência de Deus pode começar no relacionamento entre os membros da família. Ora, no momento de uma crise familiar, a última coisa que pode acontecer é uma guerra entre seus membros. Já imaginou como ficaria muito mais pesada a carga de Noemi e Ruth se elas não estivessem unidas? Sim, Ruth, a nora de Noemi, foi capaz de superar as crises de sua casa e de sua sogra com uma visão de esperança, paciência e tenacidade para superar todas as dificuldades da família. Sua perspectiva de fé animou sua sogra e juntas contemplaram o agir de Deus em favor de sua família. Então, vamos lá para o tópico de número 3. Fé e trabalho numa nova perspectiva. A chegada à terra do pão. Isto quer dizer, Belém, conforme já falamos anteriormente. Ruth, capítulo 1, versículo 19. A chegada das duas mulheres viúvas à Judéia, mais especificamente a Belém, depois de 10 anos, causou alvoroço na cidade. Está aí o Ruth, capítulo 1, versículo 19. O povo ficou admirado, né?
com a volta de Noemi e também a forma como ela voltou. Os antigos conhecidos de Noemi queriam saber o que havia acontecido com sua família. Ela ainda era uma mulher amargurada com as suas duras experiências passadas em Moabe e preferia ser chamada de Mara, cujo significado no hebraico é amarga. Está aí, Êxodo capítulo 15, versículo 23, quando nos fala lá das águas que eram amargas e Deus fez um milagre mandando que Moisés lançasse um lenço sobre as águas e as águas se tornaram doces. Êxodo capítulo 15, 23. Sua queixa se resumia a declarar que Deus parecia tê-la abandonado. Entretanto, o Senhor estava no comando de sua vida para um propósito maior do que ela poderia imaginar. Sua humilhação e tristeza começaram a ser transformadas em alegria. Assim como Noemi e Ruth empreenderam a viagem para a Judéia, havia uma nova esperança em seus corações. Ruth se tornara uma mulher de fé disposta a superar a crise de subsistência, confiando inteiramente no Deus de sua sogra. Então, sogra e nora agora estavam juntas vivendo da fé, como a Bíblia diz, o justo viverá da sua fé. Abacuque capítulo 2, versículo 4 e Romanos capítulo 1, versículo 17. Subtópico de número 2, recuperando a autoestima. Ruth 1, capítulo 1, do versículo 15 ao 18. Ruth deu uma demonstração de carinho e de amor por Noemi, que a fez entender que ainda havia esperança. Elas haviam chegado a Belém no princípio da colheita das cevadas. Está aí, Ruth, capítulo 1, versículo 22. Sem Moabe a situação era precária, em Belém havia esperança de não faltar nada. Para ambas, Ruth usou sua perspicácia para suprir a necessidade da casa. Ruth, capítulo 2, versículo 2. Essa atitude contribuiu para que Noemi levantasse seu estado de espírito e de autoestima. É muito importante que na família haja pessoas dispostas a animar as outras. Então tá aí. Uma nora saiu para trabalhar, para sustentar ela e a sua sogra. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Que exemplo para as famílias de hoje. Para as noras e sogras de hoje, principalmente, não é? Para os sogros e os genros, enfim, para toda a família de uma forma em geral. Subtópico de número 3. A honra do trabalho no campo de Boaz. Ruth, capítulo 2, versículo 8 ao 17. Havia um campo que pertencia a um parente de Elimeleque chamado Boaz. Ruth, capítulo 2, versículo 1. Ruth foi para esse campo de cevada a fim de ajuntar as espigas que os segadores abandonavam, prática permitida e concedia aos pobres pela lei mosaica. Deuteronômio capítulo 24, versículo 19 e 21. Não é? Então era concedida aos estrangeiros, aos pobres, às viúvas em geral, as pessoas necessitadas que pudessem pegar a sobra, né, o rabisco, do que sobrava lá da colheita. Então eles vinham atrás recolhendo aí essas sobras para sustento, né, da pessoa e da sua família. Assim Ruth se dispôs a trabalhar pelo seu sustento e de sua sogra. Noemi, né, de sua sogra Noemi. Ruth está em Ruth capítulo 2, versículo 7. Ela teve iniciativa e persistência, não teve medo de correr risco, Ruth capítulo 2, versículo 2, porque havia risco ali da pessoa ser humilhada, ser maltratada, no caso da mulher principalmente, não é? Havia risco nisso aí. Estava determinada e disposta para alcançar o objetivo desejado. Mais adiante, ao descobrir a generosidade dessa estrangeira com sua sogra, Boaz ofereceu seu campo, sua proteção, e se tornou provedor de Noemi e Ruth. Então, uma coisa nós aprendemos aqui, que a gente procurar fazer o bem é sempre bom. Por quê? Porque a Bíblia diz em Gálatas, lá em Gálatas capítulo 6, lá pelo versículo 8, por lá, que tudo que o homem semeia, isso ele se fará. Então, a bondade de Ruth para com sua sogra já passou a ser recompensada, observada aqui por este homem chamado Boaz, que era um homem de posse, um homem rico, um grande fazendeiro da região, e era parente de
Elimeleque, que foi o marido de Noemi que havia falecido. Vamos lá. Tópico de número 4. Ruth encontra o remidor da família. Ruth descobre o remidor de Noemi. Subtópico de número 1. Ruth capítulo 4, versículo 1 ao 9. Ao se dispor a apanhar o resto das espigas deixadas pelos empregados de Boaz, Ruth descobre que ele era parente de Elimeleque. E, por isso, segundo a lei, Boaz podia redimir essa herança para ficar dentro da família e a viúva não ficasse mais desamparada. Ele fez todo o procedimento a respeito da propriedade conforme orientava a lei. Aqui podemos perceber que Boaz era um tipo de Cristo, o nosso Redentor, que sendo rico se fez pobre para nos fazer herdeiros das suas riquezas espirituais. Está aí, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. As riquezas de Cristo para a nossa família. Então, há riquezas de Cristo para a nossa família. Deus tem coisas boas para a família. Deus tem o melhor para a família. Subtópico número 2. Boaz redime Ruth, a Moabita. Ruth capítulo 4, versículo 11 ao 13. Boaz foi para a porta da cidade, onde se reuniam os anciãos do povo, na forma de um júri, os quais julgavam as causas do povo. O remidor por direito era outro homem, porque aquela parte da terra que pertencia a Elimeleque estava à venda. Havia um outro remidor. Isso quer dizer, havia um outro parente de Elimeleque e que era o primeiro remidor. Mas vamos prosseguir aqui. Portanto, a herança representada por aquele pedaço de terra pertencia a outro. Mas Boaz se dispôs a casar com Ruth. Então, para remir-lhe a família, era necessário que se casasse com Ruth, que também ficara viúva do filho de Noemi. Prosseguindo. Para que aquela terra fosse dele, convencendo os anciãos e o antigo dono a fazerem assim. Mais que isso, Boaz redimiria Ruth, pagando o preço daquela terra e o direito de resgate da viúva, conforme estava previsto na lei de Moisés. Foi assim que Ruth, a Moabita, entrou para a genealogia de Jesus, Mateus capítulo 1, versículo 5. Ruth foi grandemente exaltada por este ato de fé, de amor, esse ato que agradou a Deus. Após casar-se com Boaz, ela deu à luz um filho, o qual recebeu o nome de Obed, o pai de Jessé, e este, Jessé, é o pai de Davi, o grande rei de Israel. Está aí, Ruth capítulo 4, versículo 3 e 17. Quando Jesus se manifestou na terra, tornou-se conhecido como filho de Davi, Mateus capítulo 1, versículo 3 ao 6, formando os elos da linhagem do Messias. Subtópico 3. Noras e sogra. O relacionamento entre nora e sogra tem muito a ver com o equilíbrio do relacionamento familiar. Então é importante frisar isso, fixar isso, ok? Vou repetir, o relacionamento entre nora e sogra tem muito a ver com o equilíbrio do relacionamento familiar. Se a relação entre elas for sadia, muitas outras relações familiares podem ser afetadas. Quer dizer, se não for sadia, né, muitas outras relações podem ser afetadas. A história bíblica de Ruth e Noemi nos mostra que a vontade de Deus, que é da vontade de Deus, que nora e sogras, bem como os genros e sogros, tenham um relacionamento em que o fruto do Espírito seja revelado. Gálatas capítulo 5, do versículo 22 ao 24. Com a história dessas duas personagens, aprendemos que a nora e sogra podem superar juntas a dor do luto, o período de escassez em que toda a família está sujeita a passar, a enfermidade de um filho ou de um neto. Nos momentos difíceis na família, elas podem ser um esteio para todos. A palavra de Deus diz que em tudo devemos glorificar o Senhor, e isso passa pelos relacionamentos mais próximos dos cristãos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. O relacionamento mais próximo qual é? Marido, mulher, filhos, não é? Pois vem, nora, sogra, então, genro, sogro, tudo isso são relacionamentos muito próximos de famílias, né? Que precisam ter uma interação sadia, precisa haver o amor, o respeito de um para com o outro.
Conclusão. Chegamos à nossa conclusão. Vamos lá, vamos encerrar. A história bíblica de Ruth é um exemplo de fé no relacionamento entre uma nora e uma sogra. Mesmo sendo uma estrangeira, Ruth foi capaz de cuidar da sua sogra, demonstrando grande carinho e respeito por ela, além de administrar dentro de si perdas enormes. O cunhado é o marido, mas diante de tudo isso, Deus honrou seu trabalho pelo qual sustentou a si mesmo e a casa de Noemi. Portanto, a vontade de Deus é que sogras e noras, bem como genros e sogros, vivam em união, de maneira que a família seja ricamente abençoada por Deus. Então, que Deus abençoe grandemente a sua família, que a união entre nora e sogra seja uma bênção, que não haja piadas, que não haja ressentimentos, mas que haja perdão, que haja conserto, que haja tolerância uns para com os outros, como diz a Bíblia. E também entre genros e sogros, que seja uma bênção, porque assim Deus estará com a sua mão, ou está com a sua mão, abençoando grandemente, e a recompensa virá, assim como veio na vida de Ruth, porque o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Então, fique na paz do Senhor, fique com Deus, e semana que vem, se o Senhor permitir, estaremos estudando a lição de número 8, a importância da paternidade na vida dos filhos, ok? Então, continue aí, ó. Ative o sininho das notificações aí, para você receber os vídeos que eu editar aqui, tá bom? Os vídeos que eu compartilhar aqui. Então, fique firme em nome de Jesus. Amém. E até na semana, até sábado, até antes disso, se eu lançar algum vídeo na semana, ok? Fique com Deus. Amém.